foi quando eu me reconciliei, Sei. naquele final de semana, né? Me reconciliei ali. E fazem 22 anos isso, Deus mudou a minha vida, mudou a minha história, né? Me deu uma família, me deu uma esposa. Eu gosto de mostrar aí, ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a foto da minha família aqui, ver se vocês conseguem ver. Tá aparecendo para vocês aí a imagem? Tá, Ivan Júnior. Isso, aqui, ó. Aparecendo mundo aqui. Aqui está a minha família. Esse aqui foi o aniversário de 15 anos da minha filha, agora em junho. Então, minha esposa e os meus filhos aí, o João Antônio e a Radassa, né? Então, o Senhor mudou a minha história, me deu essa família abençoada. Esse aqui foi o aniversário dela, uma realização de um sonho que ela sonhou em Deus. E as insanidades têm se estendido aos filhos também, né? Essas loucuras por Jesus, elas vão passando para as gerações, né? Então, a minha filha sonhava muito com essa festa e ela decidiu. Então, algum tempo atrás, nós estávamos juntando dinheiro para poder fazer essa festa para ela, de 15 anos, e ela chega num dia, a gente está lá em Manaus, participando de uma conferência, e ela chega e fala: Pai, eu quero ofertar. Deus falou comigo, colocou no meu coração, eu quero ofertar todo o dinheiro que a gente está juntando do meu aniversário. E eu olhei e falei: Meu Deus, que insanidade é essa, né? Com quem essa menina está aprendendo essas loucuras? E aí, a gente ali, entendendo o coração dela, nós plantamos aquela semente, ofertamos todo aquele valor. E Deus honrou ela, então, a partir dali, com tudo que ela sonhou. Ela ganhou tudo que ela queria, foi do jeito que ela queria a festa, a gente sempre testemunha. E uma das coisas que ela quis, que foi iniciativa dela também, foi dar Bíblias aí de lembrancinha para os convidados. Então, ela deu Bíblia para todos os convidados aí, e quando a gente postou esse testemunho, isso se tornou um incentivo também. A gente recebeu muitos testemunhos de pessoas que, a partir dessa iniciativa dela, começaram a fazer isso também, né? E aí o pastor estava falando a respeito do meu filho, né, que leu a Bíblia comigo aí num propósito que a gente fez também. Esse foi um desafio que a gente fez. A gente tem sempre o desafio de ler aí em 42 dias, né? Temos aí, ó, várias pessoas que participam conosco há muitos anos já. Desde 2010 eu faço a leitura da Bíblia todos os anos em 42 dias e a gente tem muitas pessoas conectadas aí nesse propósito, mas esse ano nós fizemos a leitura em 14 dias. Fizemos uma imersão de leitura da Bíblia, onde a gente lia cerca de 10 horas todos os dias, com dois intervalos, e aí o meu filho venceu esse desafio. Ele também decidiu, com 12 anos aí, que queria participar e que ia vencer esse desafio. Nós começávamos às 4h42 da manhã, e aí ele acordou no primeiro dia antes de mim, tomou um banho de água gelada, e despertou e falou: Eu vou vencer esse desafio. Eu não botei muita fé no início, porque eu sei que sabia que ia ser muito puxado. Ele estava de férias, então era o período das férias dele, né? Abrir mão das férias ali para poder estar todos os dias ali, 14 dias, cerca de 10 horas por dia. Mas ele realmente se decidiu que queria vencer, e aí ele completou comigo aí. Nós lemos juntos aí com muitas pessoas de muitos lugares, completamos esse propósito aí, esse desafio, né? Então, como eu falei aí, a gente tem feito esse desafio. Dentro desse desafio, a gente tem atos que nós fazemos de declaração de amor pela palavra, onde a gente lê a Bíblia em vários lugares, desafia as pessoas a fazerem isso. Então, aqui, por exemplo, nós temos no aeroporto ali de Brasília, colocamos mais de 50, um do lado do outro, lendo a Bíblia, ali no calçadão onde a galera faz Cooper, aqui no shopping em São Luís ali, dentro dos supermercados, shoppings ali em Curitiba, no Jardim Botânico, vários pontos turísticos, vários lugares aí do Brasil, as pessoas se unindo para ler a Bíblia publicamente mesmo, para declarar o seu amor pela palavra, né? Esse aqui foi um desafio que a gente fez, de copiar a Bíblia toda à mão, coletivamente. Então nós fizemos, isso aí é o troféu do Ranking Brasil, que é o livro dos recordes brasileiro, como a Bíblia manuscrita feita em menos tempo. Nós copiamos a Bíblia toda em 14 horas, né? Foram 239 pessoas de todos os estados brasileiros, cada um copiando um pedaço simultaneamente. E isso foi homologado, registrado pelo Ranking Brasil, né? Nós fizemos online, cada um aí no seu estado, copiando e mostrando ali durante a live, fazendo, cumprindo a sua parte. A gente copiou então a Bíblia inteira e aí estabelecemos esse recorde da Bíblia toda em menos tempo.
manuscrita, copiada à mão inteira. E aí eu também fiz, né, a minha própria cópia da Bíblia. O Senhor também depois colocou isso no meu coração para que eu fizesse a minha própria cópia da Bíblia. Então eu fiz aí a transcrição, copiei todos os 31.102 versículos da Bíblia em 742 dias. 739, na verdade, foram. O desafio era de 742, eu terminei 3 dias antes, 739 dias. Nós fizemos aí, eu fiz aí essa cópia, essa foi a minha, né? Foram 5.609 páginas copiadas à mão durante esses 738, 39 dias, sem falhar nenhum desde que eu comecei também. Todos os dias, de 1 hora e meia, 2 horas copiando, 110 canetas aí que eu usei para copiar a Bíblia toda, né? Então, são desafios que a gente tem feito e a gente também tem vários testemunhos de várias pessoas que participam dos nossos desafios. Essa irmã aqui, por exemplo, ela copiou a Bíblia toda também em 2 anos no nosso desafio com 70 anos de idade, né, do Rio de Janeiro. Ela entrou no desafio e copiou a Bíblia toda também à mão nesses cadernos e ela, com um detalhe que eu gosto de contar esse testemunho, porque ela fez 2 cirurgias durante esse período e uma delas foi no braço direito. Ela não podia escrever ali enquanto estava se recuperando com o braço direito. Ela passou com 70 anos de idade a escrever com a mão esquerda para poder não parar o desafio e completou aí o desafio da leitura da Bíblia, da transcrição da cópia da Bíblia. Essa outra aqui mora nos Estados Unidos, ela é avó, ela é mãe, né, trabalha fora, trabalha no ministério, mas ela decidiu fazer em 8 meses. Então ela acordava todo dia 4 horas da manhã antes de trabalhar e copiava até umas 8 e pouco, 9 horas, aí para poder fazer em 8 meses. E aí quando ela terminou de copiar a Bíblia inteira em 8 meses, ela decidiu começar de novo em inglês. Então, enquanto eu copiei a Bíblia inteira em 2 anos, ela copiou a Bíblia toda em português e depois em inglês no período dos 2 anos aí, né? Então, são vários desafios. Depois, se vocês quiserem saber mais, tem o nosso site. A gente vai começar esse agora, a Bíblia com Deus Pai, que é a leitura da Bíblia toda também, que vocês já fazem, né? Se você quiser conhecer mais aí, divulgar para alguém, redeinsana.com.br aí, o nosso site lá tem os nossos desafios, e esse é um outro desafio também que a gente vai começar, que é um incentivo também para que as pessoas saiam aí do sedentarismo, que é o desafio Enoch, o Walking Prayer, que a gente chama, que é andar orando, né? É um desafio de caminhada, corrida ou pedal em oração. Então não é só caminhar, só correr ou só pedalar, mas é fazer isso também em oração, aliando aí o espírito e o corpo e a mente, né, através da atividade física em oração, aí com um desafio de pelo menos 42 minutos por dia durante 42 dias nos últimos 72 do ano. Então tem 72 dias aí no final do ano de 21 de outubro em diante, que é quando o desafio começa. Nos últimos 72 dias do ano, o desafio é pelo menos 42 desses 72, né, cumprir aí uma meta de pelo menos 42 minutos por dia andando e orando, né? Isso tem sido também muito bom. A gente tem vivido muitos testemunhos de pessoas, inclusive, curadas, né? Curadas no sentido de que saíram aí da vida de sedentarismo, começaram a se cuidar melhor, estão desfrutando aí eh, de um cuidado maior com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, que nós devemos ser mantidos irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor, no espírito, na alma e no corpo, né? Então, não é só cuidar do espírito, não é só cuidar da alma, não é só cuidar do corpo, mas cuidar das três coisas juntos aí, né? Então, a gente entende que o Senhor nos chama para isso também, né? Então, a gente tem feito esses desafios para nos ajudar aí coletivamente, né? Vocês sabem a importância de vocês estarem juntos aqui coletivamente, né? É tão precioso isso, essa unidade. Juntos realmente nós conseguimos vencer mais desafios, né? E a gente tem feito isso aí, esse é o trabalho que a gente tem feito. E aí, eu queria só deixar então uma contribuição aí, né, de uma palavra que tem queimado no meu coração, que está em Lucas no capítulo 24. Ali eu queria só ler com vocês aqui esse texto, daquele momento que é conhecido, o momento em que aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus ele ressuscita, né? Ali depois
da cruz, depois da morte dele. Quando ele ressuscita e ele começa então a aparecer, ele aparece a dois discípulos, que é chamado ali o caminho de Emaús. E aí o texto diz assim em Lucas 24, a partir do verso 13: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então, aqui nesse texto, né, eu gosto de destacar algumas coisas aqui. Eu queria trazer essa reflexão aqui para a gente, né, essa palavra, diante desse momento tão precioso aqui, onde esses dois discípulos tiveram a oportunidade de andarem com Jesus, mas é interessante que num primeiro momento eles não reconheceram a Jesus. Então, eles estavam andando com Jesus sem, na verdade, reconhecer que era Jesus, né? O coração deles começou a queimar, mas eles não reconheceram ali num primeiro momento. E isso é interessante, porque muitas pessoas estão assim, né? Elas estão caminhando com Jesus sem entender muita coisa, sem compreender muita coisa, mas elas estão ali caminhando com Jesus, né? O Senhor está, de alguma forma, aparecendo para elas, se revelando a elas. Mas é interessante porque ali, quando eles, nessa caminhada, né, eles começam a aprender mais ali, Jesus começa a lhes explicar por meio da palavra. É interessante porque ele usa aqui o Antigo Testamento para poder apresentar-se a eles, né, apresentar quem era o Cristo para eles. E isso é muito interessante porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. A Bíblia é toda sobre Jesus. Jesus é o centro, né, de toda a palavra, tudo aponta para ele. Nós tivemos um desafio, um desses nossos desafios, uma vez que a gente fez, chamado cristocentrismo, mais de uma vez nós fizemos já, onde nós copiamos ali mais de 420 textos do Antigo Testamento a respeito de Jesus. Então, nós encontramos Jesus de Gênesis até Malaquias, em todos os 39 livros do Tanar, né, do Antigo Testamento ali, nós temos todos eles apontando para Cristo. Cristo está sendo anunciado desde o início, desde o Éden, ele estava sendo anunciado, né? Quando o homem é expulso do Éden, ali, quando Deus o tira do Éden ali, desde lá o Senhor já deu um spoiler, né? Ele já tinha profetizado que tinha um cordeiro preparado para cobrir o pecado do homem, né? Então, antes dele tirar Adão e Eva do Éden, a Bíblia diz que ele sacrificou um animal e cobriu ali Adão e Eva
com a pele daquele animal. Então, o sacrifício ali já estava apontando para Cristo, né? Como se Deus estivesse dizendo assim: eu tenho um plano de redenção, né? Não está, não, nada foge do meu controle, né? Então, não está tudo perdido, não. Eu tenho um cordeiro preparado aí para poder cobrir vocês, e ali já apontava para Cristo, e a gente vê isso durante todo o Antigo Testamento. A gente vai ver isso em Moisés, quando Moisés ali, por exemplo, levanta uma serpente no deserto, um ato profético que Deus manda ele fazer para que quem olhasse para aquela serpente fosse curada. Ali é uma tipologia do Cristo, ali aponta para o Cristo que seria levantado para que todos que olhassem para ele fossem curados. E depois Jesus cita isso, inclusive, assim como Moisés levantou a serpente no deserto para que todos que olhassem para ela fossem curados, assim eu também serei levantado e atrairei todos a mim. Então ele já ali tinha uma profecia, a Páscoa, né, que é uma profecia, o cordeiro ali, o sangue do cordeiro sendo passado nos umbrais da porta para guardar as casas. Então a gente vê todo o tempo esse apontamento para Cristo, a rocha que é ferida representa a lei, representando a lei, representa o Espírito, a rocha ferida, Cristo é a rocha ferida, né? Então a gente vê aí Cristo sendo anunciado. Estão ouvindo aí? Apareceu uma mensagem aqui da conexão ruim. Deu uma Ajuda falhada, aí, mas Jesus. voltou, pastor. Tô nessa luta aqui. E então, né, mas a gente vê então, e aqui Jesus foi fazendo isso, né? Ele foi explicando para eles, mostrando como a lei, como Moisés e como os profetas. Tem um outro momento aqui também no 24, já em um outro momento com os outros discípulos, que fala dos salmos também, né? Constava nos salmos, os salmos também, muitos salmos apontam para Cristo, inclusive, né? São salmos proféticos que falam suas mãos seriam perfuradas, seu coração se derreteria como cera, né? Então, a gente vê aí muitas profecias que foram se cumprindo ali, centenas de profecias que se cumpriram, né, em Jesus, mostrando que ele de fato é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Verbo encarnado, que ele é o Salvador, o único Senhor e Salvador. E depois Atos vai dizer que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É só Jesus, é só por meio dele. Então é cristocentrismo, é Jesus no centro. E aqui ele vai mostrando isso vai ficando claro para eles, né? Eles vão tendo clareza sobre isso ali na medida que eles vão caminhando com Jesus. Mas o outro ponto que me chama a atenção aqui também é que o texto diz que Jesus fez como se fosse um pouco mais adiante e eles insistiram para que ele ficasse, né? Eles insistiram para que ele ficasse. E isso me chama muita atenção, porque é uma coisa que faz muita diferença na minha vida ao longo da minha história, e que Deus tem me impulsionado a falar sobre isso, entendermos que existem níveis mais profundos que nós podemos ir em Deus, mas que isso também diz respeito ao nosso posicionamento. Nós buscarmos isso, nós querermos mais, né? Existe mais, mas nem todos desfrutam disso, né? Algumas pessoas, elas experimentam essa caminhada com Jesus, elas experimentam ali conhecer um pouco sobre Jesus, e elas estão nessa caminhada, e só que existe um nível, né, de mais intimidade, de mais profundidade, de conhecer mais de Deus, que ele é provocado, que ele é buscado, né? Aqui eles insistiram, eu gosto aqui da forma como a NVI traz aqui, dizendo que eles insistiram muito com ele, para que ele continuasse ali. Mesmo eles não tendo tanta clareza, mas o coração dele já estava queimando, eles estavam com fome de algo maior, eles estavam com sede de algo maior ali, a partir daquelas conversas que eles já estavam tendo. E aí eles insistem para que ele continuasse. E aí o texto diz então que aí o Senhor vai entrar com eles na casa e vai ceiar com eles, né? Eles vão para a mesa, eles vão para um nível, a mesa fala de um nível maior de intimidade. Então, sair de um caminho que eles estão só caminhando ali para entrar dentro de casa, sentar à mesa e oferecer mais, né? Então, é esse entendimento de que existe mais. Existem, né, nós podemos provocar isso, né? O meu ponto aqui é que nós podemos buscar isso, nós podemos provocar isso.
Eles provocaram, eles insistiram nisso, né? Eles queriam mais de Deus. Então, quando a gente faz algumas coisas, né, como por exemplo, copiar a Bíblia toda à mão, né, e eu fui, claro, muito criticado, como sempre a gente é por tudo que a gente faz para Deus, sempre vai aparecer aqueles que serão inspirados, abençoados, motivados e aqueles que vão nos criticar, né? E eu fui muito criticado por isso, né? Para que fazer isso, né? Qual o propósito disso? Mas o Senhor conhece o meu coração e sabe que o desejo de fazer cada uma dessas leituras, de fazer cada um desses propósitos de oração, cada um desses desafios, né, mais do que uma superação pessoal, é uma busca por algo maior, é uma busca por mais de Deus, por mais tempo com Ele, por mais intimidade com Ele. Então, depois de muitas leituras da Bíblia inteira, eu senti que eu queria fazer algo mais, né? Eu queria conhecer um pouco mais, eu queria gastar mais tempo com a palavra e ter uma experiência um pouco mais, né, intensa com a palavra. Então, copiar à mão é isso, né? Você pegar ali, né, versículo por versículo, letra por letra, ponto por ponto, né? Uma coisa é você ler, outra coisa é você copiar, né? Então, existe muito mais de você. Então, eu estou dando esse exemplo, né, de muitas coisas que durante essa jornada o Senhor foi colocando no meu coração ali, e eu fui sendo inspirado de alguma forma, às vezes por testemunho de alguém, ou às vezes por algo que o próprio Deus coloca no nosso coração, né? Mas que você vai olhando e dizendo, sabe, existe algo mais que eu posso fazer, existe um relacionamento mais profundo, existe uma mesa, né? Existe um lugar que eu quero ir, eu quero sair dessa superficialidade, eu quero viver um pouco mais, eu quero ir além disso. Quando nós olhamos para o texto de Ezequiel, que é muito conhecido por falar ali a respeito daquelas águas que fluem do templo e que elas vão ficando mais fundas, né? Nós conhecemos muito esse texto, inclusive muito cantado, muito pregado ali uma representação que na verdade aponta para Cristo também, porque depois Jesus vai citar, dizendo, né, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aonde é que as Escrituras dizem isso, né? Onde que na Bíblia está falando sobre isso que Jesus está citando? Ele está citando um texto de Ezequiel, é o único lugar que fala sobre essas águas que fluem do templo. Então a gente entende que o templo ali, na verdade, é um cristão cheio de Cristo que vai transbordar o espírito, né? Então ele fala que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então aponta para Cristo também aquele texto de Ezequiel. Mas é interessante observar que naquela visão de Ezequiel existiam águas que davam nos artelhos, existiam águas que davam nos joelhos, existiam águas que davam nos lombos, existiam águas que eram profundas e que só poderia ser passado se nadasse, né? Porque eram águas profundas. Então fala de níveis ali. Mas o interessante é que o profeta não está parado e as águas estão aumentando, né? As águas, na verdade, à medida que ele caminha, é que as águas vão ficando mais profundas. Então, ele vai sendo levado a águas mais profundas. Então, tem a ver com ele se mover também. Tem a ver com o posicionamento dele, com a ação dele, né? De que ele vai se movendo e as águas vão ficando mais profundas, né? E isso também fala dessa nossa jornada com o Senhor. Existem águas mais profundas, mas se eu quiser experimentar essas águas, eu vou precisar me mover. Eu vou precisar sair do nível que eu estou e buscar níveis maiores. Então, a Bíblia é cheia de referências, né? Cheia de momentos que nos mostra como que a nossa ação ela conta também. Como, apesar da soberania de Deus, apesar de Deus ser um Deus soberano e de todas as coisas realmente estarem no seu controle, ele, na sua soberania e com a sua infinita sabedoria, ele nos permite fazer algumas escolhas para vivermos algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando Davi decide que ele quer construir um palácio para o Senhor, a Bíblia diz ali que não foi algo que o Senhor pediu. Tanto que quando Davi fala, eu quero construir uma casa para Deus, né? O Senhor fala, eu nunca pedi isso para ninguém, né? Eu nunca pedi isso, mas aquilo mexe tanto com o coração de Deus que ele entrega uma promessa para Davi em seguida. Ele fala, olha, nunca vai faltar um descendente seu sobre o trono, sempre vai haver um filho de Davi assentado sobre o trono. E de fato foi assim que aconteceu, é assim que acontece e até hoje e para sempre nós temos um descendente de Davi assentado no trono, que é Jesus, que veio da descendência de Davi. Então aquilo mexeu tanto com o coração de Deus, né? Foi algo que partiu de Davi. Davi queria fazer, Davi, como um homem segundo o coração de Deus, que não era perfeito, que tinha suas falhas, que pecou, que falhou, mas que amava a Deus tanto e queria tanto, né, fazer algo para Deus, que apesar de não ter Deus não ter permitido que ele construísse, mas ele preparou tudo, a gente vê isso em Crônicas,
né, como ele preparou tudo para a construção, para passar para Salomão construir, mas a gente vê realmente esse coração de Davi, né? Como ele tinha esse coração de, sabe, de querer mais de Deus, sabe, de amar Deus a esse ponto, né? Então a gente vê por diversos momentos na Bíblia que pessoas que decidiram, né, que elas queriam mais de Deus, que elas queriam viver algo maior em Deus, e elas viveram isso, viveram experiências assim, né? E aqui nós vemos também nesse caminho de Emaús, aqueles homens ali eles insistiram, eles entenderam que existia mais e eles foram para a mesa. E quando você vai para a mesa, quando você vai para esse lugar de mais intimidade, de busca, você vai conhecer e vai receber mais, né? Jesus disse: quem pede, recebe, quem busca, encontra. Pedi, pedi e dá-se-vos-á, né? E então, quando você pede, quando você busca, você vai encontrar. E eles encontraram mais, né? Encontraram, inclusive, a revelação. Jesus poderia ter ido embora ali e eles não terem, né? Ali, depois que ele fosse embora ali ele poderia ficar naquilo, mas quando eles foram para a mesa, aí que os seus olhos foram abertos, né? Ali, quando Jesus parte, eles então entenderam e do que se tratava. E a glória lhes foi revelada. E é interessante porque eu fui pesquisar e o Cleopas, né? Um dos nomes aqui deles um deles se chamava Cleopas. E Cleopas é um nome que significa glória revelada, né? E eu achei muito interessante isso, porque esse cara tinha um nome, né, que só fez sentido na mesa. Imagina, ele carregou durante toda a sua vida um nome, Glória Revelada, né? E quando é que essa palavra realmente se cumpriu na vida dele? Quando a glória realmente foi, né, foi ali, como é que fala? Fez sentido, né? Quando foi que fez sentido de verdade? Quando ele estava na intimidade, quando ele foi além com Jesus, quando ele viveu coisas maiores com Jesus, foi que isso fez sentido de verdade. Isso falou muito ao meu coração, né? Porque às vezes nós recebemos palavras, nós temos promessas de Deus, mas quando é que essas promessas de fato vão fazer sentido, né? Quando é que essas promessas de fato fazem sentido? É quando nós vamos a esse lugar de mais intimidade com Deus, quando nós vamos à mesa, é nesse lugar que a glória nos é revelada. É nesse lugar que aquelas promessas que nós recebemos, elas então fazem sentido e elas passam realmente a se cumprir nas nossas vidas, né? E aí a gente vê isso aqui na vida dele, né? E o coração queimando, né? Então, andar com Jesus faz o nosso coração queimar. Eu sempre digo isso às pessoas, né? Ah, se você tá. Não é o caso aqui, porque aqui vocês são pessoas que estão aí todos os dias dedicando o primeiro tempo ao Senhor, estão lendo a palavra, mas nós vivemos numa geração em que as pessoas não gastam esse tempo mais, né? Isso é um fato e isso, inclusive, é um dado. É muito triste de vermos quantos cristãos que hoje não têm esse tempo diário com a palavra, pessoas que não abrem a Bíblia por dias, né? Pessoas que conseguem ficar dias sem ter um tempo com a palavra, sem ter um tempo com o Senhor. Muitas pessoas que se contentam, às vezes, com um culto, uma reunião semanal, e olhe lá, né? Tem gente que às vezes nem isso, mas se contentam com isso, né? E a gente sabe que Deus tem um pão novo todos os dias, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E esse pão não é só sobre alimento, é sobre uma palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca, né? É sobre uma palavra de Deus para cada dia, sabe? É sobre receber o novo de Deus todos os dias. É sobre realmente não se contentar com a superficialidade, entender que existem águas mais profundas e viver o novo de Deus todos os dias. E isso precisa ser provocado, a gente precisa ser intencional nisso, né? Precisa realmente buscar estratégias como essa aqui de vocês, né? De vir orar todos os dias, de se conectarem, como essas que eu tenho feito, um desafio, né, de dizer, olha, eu preciso cuidar da minha saúde, mas eu preciso cuidar muito mais da minha saúde espiritual, então eu vou unir as duas coisas, eu vou caminhar em oração, né? Ah, eu vou ler a Bíblia aqui, eu vou copiar a Bíblia, eu vou, sabe? Então é você criar formas e estar buscando sempre, intencionalmente, um nível maior em Deus, sabe? De dizer, eu quero viver coisas maiores. Quando nós aceitamos desafios, quando nós nos desafiamos, né, a viver em coisas maiores aí, nós vamos colher das recompensas disso. Então a gente olha para Davi, por exemplo,
Eu amo demais a vida de Davi, estou sempre meditando na vida de Davi. E Davi, falando mais uma vez dele aqui, né? Nós vemos Davi como esse homem que era ávido por desafios, né? Davi é aquele menino que lá em 1 Samuel 17 chega, tem um gigante de quase 3 metros de altura, 2 metros e 90 e pouquinho ali, um filisteu de Gate, experiente na guerra, que está afrontando Israel há 40 dias e que não tem um homem capaz de enfrentá-lo. E aí chega o Davi ali, né, com determinação e olha e fala como é que é a história, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E ele aceita aquele desafio, né, e ele vai lá para poder enfrentar só o menino, mas ele vai lá para enfrentar o gigante, não na força dele, mas na força do Senhor, que ele sabia que estava com ele ali. O Deus que deu a ele força para vencer um urso, para vencer um leão. Eu fiz uma pregação sobre isso e nas minhas pregações eu costumo fazer algumas ilustrações insanas. Às vezes eu quebro uma televisão, já fiz isso mais de 100 vezes, já quebrei mais de 100 televisores ali pregando. É uma ilustração que eu faço uma parábola, né, sobre tirar da sua vida aquilo que pode destruir a sua vida. Eu uso a televisão não falando da televisão em si, mas o que representa ali, né? Então, por exemplo, esse exemplo nasceu quando eu assisti aquele filme da Prova de Fogo há muitos anos atrás, e o Caleb está perdendo seu casamento, e um dos motivos é a pornografia. E quando ele decide radicalmente que ele quer salvar seu casamento, ele toma uma decisão radical, pega o computador, pega um taco de beisebol e destrói aquele computador. Quando eu vi aquilo, falei, eu quero fazer isso numa pregação. E aí eu peguei uma marreta, uma televisão, e comecei a falar sobre as coisas que podem destruir a nossa vida, que nós precisamos destruir aquilo que pode destruir a nossa vida, né? E aí eu faço isso de uma forma física, ilustrando, mostrando que é uma ilustração. Na verdade, talvez você não vai fazer isso fisicamente, mas vai, né, abrir mão de coisas que podem te destruir, né? Então eu gosto sempre de usar ilustrações. E uma das vezes eu passei um vídeo já algumas vezes, que é um vídeo do filme chamado O Regresso. É um filme que o Leonardo DiCaprio é um caçador, é uma história real esse filme, né? E ele luta com um urso, né? E tem uma cena incrível dessa luta dele com o urso, né? Com uma riqueza de detalhes incrível, uma cena muito bem feita. E eu estava dentro do cinema assistindo esse filme, quando eu vi aquela cena, a minha ficha caiu, né? Eu falei, meu Deus, nunca parei para pensar o que seria um menino vencer um urso, né? E ali eu tive noção do que é lutar com um urso, né? Porque a gente meio que tem uma ideia de um urso como uma coisa assim, ursinhos carinhosos, né? Ursinho puff, um negocinho assim, meio, né? E quando você vai ver o que é um urso, né? Você fala, cara, o urso é um monstro, né? O cara era um caçador com um rifle ali e estava apanhando o urso daquele jeito, né? Então, aí eu comecei a imaginar isso, né? Então, humanamente seria impossível que Davi vencesse um urso. Seria impossível ele vencer um leão, né? Então, não, porque não é sobre a força de Davi, é sobre a força do Senhor. É sobre a coragem de Davi, a decisão de Davi, o posicionamento de Davi, mas é sobre a força do Senhor, né? Tanto que ele fala isso quando ele chega diante do gigante, antes de jogar a pedra. Ele profetizou, ele disse o que ia acontecer antes que isso acontecesse, né? E ele disse: hoje você vai cair por terra, eu vou cortar a sua cabeça e eu vou entregar o seu cadáver aos animais do campo. E todo esse exército que está com você, nós vamos entregar os cadáveres dele, né? E toda a terra vai saber, né, que Deus dá a vitória, que a vitória é do Senhor. Toda a terra vai saber. Davi profetizou e, de fato, toda a terra sabe. E a gente está aqui 3.000 anos aproximadamente depois daquele episódio falando sobre ele, né? Então, mas o ponto é que Davi realmente se posicionou para aceitar desafios, entendeu que ele não ia vencê-los na sua força, mas na força do Senhor, né, sendo quem ele foi chamado para ser. Esse texto também nos fala sobre identidade, porque Saul tenta colocar a armadura dele em Davi, Davi não conseguia nem se mexer com aquela armadura, né, e isso nos fala sobre identidade. Ele tira a armadura de Saul e ele vai sendo Davi, né? Ele não foi enfrentar o gigante sendo Saul, ele foi sendo Davi, sendo quem ele era, usando o que ele tinha, o que ele estava acostumado a usar todos os dias. Ali ele vai com aquela identidade dele. E eu sempre falo isso, né? Deus não conta com o que a gente não tem e com o que a gente não é. Deus conta com o que ele já nos entregou e com o que ele já nos fez para ser, né? Ele conta com quem a gente é e com o que a gente tem, já temos nas nossas vidas, aquilo que nós precisamos. Davi já tinha o que ele precisava, né? Ele tinha ali a funda dele, ele tinha um alforje de pastor, ele tinha o que ele precisava. E Deus usou isso para poder dar a vitória para ele.
e levá-lo ao seu novo nível, porque aí Davi então vai para um novo nível, né? Falando sobre novos níveis aqui que nós provocamos. Quando ele mata o gigante, Davi sai do nível agora da pedra, ele sai do nível da pedrada, ele sai do nível do alforje, da funda, para ir para o nível da espada. Então ele pega a espada do gigante e ele atualiza ali, ele vai para o seu próximo nível, ele vai lá e corta a cabeça do gigante e entra num novo nível de guerras e de batalhas ali que a gente vai ver a partir dali a vida de Davi. De fato, nunca mais foi a mesma, mas ele mantinha esse coração ávido por desafios, né? Quando Saul queria matá-lo num primeiro momento, Saul sabia que ele, né, uma coisa que Davi amava era desafios. Aí Saul faz um desafio, né? Ó, eu vou dar minha filha em casamento para quem me entregar 100 prepúcios de filisteus. A Bíblia diz que Davi foi lá e matou 200 filisteus, dobrou a meta, né? E entregou 200 prepúcios. Eu também fiz uma pregação uma vez chamada 200 prepúcios, né? Aonde nós falamos a respeito de Davi com essa disposição, né, de ir lá e vencer aquele desafio. Então, Davi era esse, né? E a Bíblia tem capítulos inteiros falando sobre as vitórias militares de Davi e deixando bem claro por mais de uma vez que o Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse, né? Então eu entendo que é isso. Eu acredito que, né, vai ser escrito isso ao nosso respeito, vai ser dito isso ao nosso respeito. E o Senhor dava vitória ao Américo aonde quer que ele fosse. E o Senhor dava vitória ao Paulo aonde quer que ele fosse. E o Senhor dava vitória ao Jorge Henrique aonde quer que ele fosse. A cada um de nós, que seja escrito, seja falado, que o Senhor nos dava vitória. Por quê? Porque aceitamos os desafios, né? Decidimos provocar um novo nível, sair da superficialidade, insistir um pouco mais, dizer, Senhor, existe mais e eu estou aqui para viver mais. Eu aceito o desafio, eu me desafio a sair desse nível raso e dizer, Senhor, eu quero mais, né, qual é o próximo nível, qual é o desafio, né, qual é o jejum, qual é a oferta, sabe? Qual é né, a loucura, a insanidade, a loucura que eu vou fazer aí, né, pelo Senhor. E o Senhor vai colocando no nosso coração, vai nos inspirando e a gente vai fazendo essas coisas que o Senhor vai colocando em nosso coração aí, ou que a gente vai sendo inspirado por outros, porque tem coisa que às vezes, né, não foi necessariamente Deus que mandou, mas que nós decidimos que a gente quer viver e o Senhor nos deu a oportunidade de fazer isso, como foi com Davi ali quando ele decidiu construir, né, como foi com Elias, que a Bíblia diz que foi Elias que mandou parar de chover, não foi Deus que mandou ele mandar parar de chover, e Deus honrou a palavra de Elias. E Tiago fala isso, né? Se Elias, que era um homem sujeito às paixões, né, então ele mandou parar de chover e Deus honrou a palavra dele. Então Deus nos fez para sermos filhos, né, e não robôs. E como filhos, nós queremos que os nossos filhos cresçam, tomem decisões, e a gente se alegra em ver o crescimento deles. E Deus, ele ama, como filhos, né, que a gente também possa fazer escolhas e que a gente possa escolher, então, fazer as coisas que vão nos aproximar mais dele, nos fazer mais, viver coisas maiores em Deus, né? Então, essa é a palavra que queimou no meu coração aí para essa manhã, né? De alguma forma contribuir com vocês e dizer para cada um de nós aqui que a gente aceite os desafios de Deus e que a gente entenda que não é na força do nosso braço. Eu amo um texto que está em Provérbios 21:31, que eu sempre cito, que diz: Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Eu entendo com esse texto que existe uma parte que é nossa, existe uma parte que é só de Deus. Né? A parte de Davi era atacar a pedra, a parte de Deus era fazer o gigante cair por terra. Né? Então, a gente tem, uma parte que é nossa, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Então nós aceitamos os desafios, sabendo que a vitória vem do Senhor, né? Nós decidimos provocar esse nível, sabendo que é Ele quem vai nos revelar a glória, quem vai nos mostrar mais, quem vai nos dar mais, quem vai nos fazer mais. Então damos esse passo, nos movemos e as águas vão ficando mais profundas em Deus aí nas nossas vidas. Então é isso, senhores. Existe mais de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos buscar isso, provocar isso, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão. Amém, 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 amém e amém. Meu amigo, que coisa, mano. Que coisa.